aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós estamos agora também no Facebook com a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E como já é de praxe, já é, né, um verdadeiro cadeira cativa, o nosso irmão Fábio Dionísio, de São Paulo, mais uma vez está conosco aqui, meu amigo Fábio. Boa noite, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa noite para quem está de noite, bom dia para quem está de dia. Muito bem. E também tem boa tarde, né? Fizemos um programa hoje, de manhãzinha, que na França já era tarde, né? Então, tem essas coisas. E o programa de hoje, nosso irmão vai continuar, não sei se vai dar até para terminar, vamos fazer devagarzinho. A vida e a obra do missionário, tanto do cristianismo como também do espiritismo, o nosso querido Santo Agostinho, que Santa Mônica deve até hoje os joelhos doídos de tanto rezar pelo menino. Mas a gente vai agora para a prece e o evangelho e a gente volta em seguida. Salmo 91. O salmo para ter força e proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, de lá o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.
Eu só vou só passar depois. Sim, Perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muito bem, seu Fábio. Já está na tela, querido. Depois da prece, depois do evangelho, a gente vai começar sobre Santo Agostinho, o missionário do cristianismo e do espiritismo. Estamos aí ao seu dispor. Perfeito. Eu aproveitar novamente para falar do Santo Agostinho, né? E mais desta vez com relação ao seu pensamento, né? Eu queria que você fosse, por favor, para o próximo slide. Então, o pensamento de Santo Agostinho, e agora o próximo slide. Bom, nós temos uns 18 ou 19 tópicos aí, obviamente que vai ser difícil entrar em profundidade, porque alguns deles são objeto de um livro inteiro de Santo Agostinho, né? Então, é muito complicado a gente falar sobre pensamento dele para quem escreveu 92 livros, e a maioria para refletir, na realidade, o pensamento que ele tinha, né? Bom, o Santo Agostinho, ele passou por um processo de transformação, como eu comentei na quarta-feira retrasada, em que ele buscou uma série de respostas ao longo da vida, embora ele seguisse deixando que suas dificuldades pessoais o guiassem muitas vezes, né? Como a busca da projeção pessoal, a busca da projeção social, né? O dinheiro que ele nunca teve, né? Porque ele nunca conseguiu realmente ganhar dinheiro com isso. Ele era uma pessoa consistente na busca da verdade, porque, influenciado muito por Santa Mônica, ele buscava Deus. É óbvio que, por várias formas, muitas vezes até
para justificar características pessoais dele mesmo, mas ele buscava Deus, e ele buscava isso de uma forma muito racional. Ele era um homem muito inteligente, é um homem muito inteligente, e ele demonstrava essa inteligência naquela época, porque ele tinha um aparelho cerebral que permitia a expressão da sua inteligência, mas ele queria buscar, por incrível que pareça, uma fé raciocinada, né? Nós comentamos que ele passou por um processo de tentar achar as suas respostas na Bíblia, logo no começo da sua existência, por causa do próprio influência da Santa Mônica, mas ele achava a Bíblia extremamente alegórica e muitas vezes assim como uma espécie de conto de carrochinhas, né, para criança. Não que ele use essa expressão, mas era muito pueril, muito infantil em algumas cenas alegóricas. Mas não respondia a questões extremamente importantes para ele, como a questão da fé e da razão, né? Ou como a questão principal, que era a luta entre o bem e o mal. Ou seja, por que existe o mal se Deus só poderia ter criado coisas perfeitas? E um segundo passo, se existe o mal a despeito de Deus só ter criado coisas perfeitas, porque Deus permite o mal, né? E ele, de certa forma, enxergava esse mal dentro dele e que ele não conseguia superar, mas ele buscou, tanto que ele acabou se convertendo, e após os 32 anos, 33 anos de existência, ele passou uma existência buscando a sua reforma íntima de uma maneira muito mais acelerada, muito mais coerente. Mas ele sempre buscou mudar, só que ele só conseguiu quando ele encontrou um motivo, ou seja, a razão para fazê-lo. Enquanto ele não encontrou a razão para fazê-lo, era algo desconfortável dentro dele, né? E nós também contamos dos elementos históricos e culturais nos outros programas que também fazem parte dessa formação dele como homem pensador, como homem que vai abordar questões extremamente complicadas, primeiro para responder para ele mesmo perguntas fundamentais relacionadas à criação do mundo, relacionadas com Deus em toda a sua onisciência, onipresença, onipotência, sua justiça, e relacionado com uma necessidade histórica de estabelecer bases muito sólidas para que o cristianismo ele criasse, na realidade, seus fundamentos, seus alicerces, para poder decolar, ser aceito naquela cultura que era platônica, né? Ainda era muito platonismo, e apesar dos elementos que foram trazidos para o Plotino, o neoplatonismo, que não deixa de ser um desenvolvimento da própria teoria, né? E ele vai se deparar com movimentos em que ele tem que transitar. O paganismo, né? Estou fazendo uma espécie de resumo daquilo que eu passei nos outros programas, e ele teve que passar pela aversão que o paganismo tinha com relação ao cristianismo, e vamos dizer mais especificamente o catolicismo, porque Santo Agostinho era católico, embora a Igreja Apostólica Católica e depois a Igreja Apostólica Católica Romana viesse ser criada oficialmente de uma forma posterior, a verdade é que ele seguia exatamente essa linha católica, que se você pegar a palavra católico, a origem da palavra católico, a origem grega da palavra católico, significava algo universal. Então, a Igreja Católica seria uma igreja universal, que deveria, na realidade, acomodar
toda a humanidade terrestre. Essa é a origem da palavra católica, né? Ou seja, algo que fosse universal. Então, dentro de uma cultura pagã, dentro de uma cultura de um império romano que estava se desfacelando, dentro da necessidade pessoal de ele realmente encontrar um caminho, encontrar Deus, encontrar a fé através da razão, tanto que ele levou um tempão enorme para ele poder decidir se batizar, né? Se batizar simbolicamente para ele era aceitar que, na realidade, ele tinha encontrado a Deus e a fé. E ele levou um tempo muito grande. Isso passou por um estudo muito grande da Bíblia no começo, e passou pelo estudo da filosofia grega, que, por sinal, naquela época, se alguém era doutor, se alguém era professor, se alguém era dedicado à retórica, tinha que entender muito de filosofia grega, dos pré-socráticos, de Sócrates, depois de Aristóteles. Embora ele não entre em Aristóteles, ele não tem elementos de Aristóteles em sua filosofia, né? E aí ele começa, a partir do momento em que ele se converte e ele se dedica inteiramente a Deus, uma série de itens que ele vai ter que destrinchar para poder consolidar a filosofia cristã, que seria, segundo ele, seria a base do pensamento mundial, a partir do momento que o Império Romano o adotasse, para que consolidasse toda uma série de toda a parte teológica, que na realidade a gente lê e fala muito a respeito dos dogmas, mas os dogmas eram muitos são originários de muitos elementos em que ele não se conseguia chegar à explicação de algumas coisas através da razão, né? E ele passa um pouquinho antes do que eu vou comentar, por uma fase em que eu comentei isso a respeito dos maniqueístas na outra quarta-feira, mas eu não sei se eu comentei a respeito do ceticismo. Houve uma época em que ele assume o ceticismo, ou seja, os céticos, que era, digamos assim, um desdobramento da filosofia grega, que era a nova academia, que dizia o seguinte, que é impossível se chegar à verdade absoluta. É impossível se saber alguma coisa totalmente, porque tudo tem que passar pelo crivo das percepções, das sensações. E como as sensações são incapazes de nos dar respostas para questões tais como por que existe o mal, por que Deus permite isso, como foi a criação, ou seja, o que existia antes da criação, e se Deus existia antes da criação, o que é que fazia Deus antes, e coisas desse tipo, né? A história dos dogmas que já tinham surgido, como a Santíssima Trindade, como explicar que Jesus era parte de uma tríade, da Trindade, né? Fazia parte da concepção divina, né? Então, ele começa como cético, ele chegou à conclusão, logo depois que passa essa fase, que ou se acredita na Bíblia, que seja cegamente, como fonte da verdade, porque a Bíblia teria sido passada por Deus, e só se poderia acreditar em tudo aquilo que Jesus passou, porque é o próprio Deus reencarnado, o Verbo reencarnado, o Filho do Pai, né? O Filho de Deus reencarnado, e que essa seria o início da crença, da fé e de todo o pensamento dele. Ou seja, a partir da Bíblia nós podemos encontrar todas as respostas. E aquilo que não se encontra racionalmente em termos de resposta, nós temos que assumir que seja verdadeiro, porque senão Deus não seria o que foi e Jesus não teria encarnado, né? O Verbo não teria encarnado para ratificar a lei e as profecias e assim por diante. Essa faz parte, na realidade, do primeiro item, que é a questão das crenças de Agostinho de Hipona. Então, ele
basicamente, ele parte do princípio, a partir desse ponto, que Deus é perfeito. Ele é máximo em todos os atributos, porque senão seria o caos, senão, na verdade, o universo entraria em caos, não é? E o homem não estaria salvo. Isso é uma das crenças. A outra crença que ele tem é de que, na realidade, o único processo de salvação é através de Deus, mas que Deus elege, na realidade, as pessoas que se salvam. É a doutrina da graça, a doutrina que, na realidade, atende uma necessidade da igreja, de que, na verdade, se não for através de Deus, a gente não se salva. E se Deus não decidir que a gente deva se salvar, a gente não se salva. E isso é feito através do quê? Da igreja. Ou seja, um elemento de poder que seria utilizado pela igreja para manipular as massas durante quase 2000 anos, né? 1700 anos. Santo Agostinho, ele não faz isso com objetivos políticos e nem com objetivos de poder. Ele realmente acredita que o trabalho dele é criar elementos para salvar o ser humano. Assim como ele recebeu a graça de ser salvo, ele busca a salvação e busca ensinar o caminho que nos leva à felicidade, ratificando, na realidade, o que Jesus já tinha falado, né? E o seu problema inicial com o cristianismo foi exatamente isso que eu comentei, a falta de você conseguir, através da razão, explicar todos os elementos da fé. Bom, aí nós entramos no terceiro item, que é a readaptação da teoria das ideias, que é de Sócrates, né? Foi escrita por Platão, mas é a ideia que está no mito de Er, né? No mito de Er, no mito da caverna, que é a concepção do universo criado a partir de ideias, formas que existem no mundo, no mundo das ideias, né? Sócrates, ele dizia que todas as coisas que nós vemos aqui, e esse mundo das ideias, por exemplo, só para dar um exemplo que é muito utilizado nos estudos da filosofia, a cadeira que a gente conhece, ela está aqui fisicamente concebida, construída, porque, na realidade, no mundo das ideias, ela existe lá. Então, tudo seria, na verdade, concebido no mundo das ideias, né? E depois seria trazido ao mundo material. Mas ele adapta ao seguinte, nos elementos socráticos e platônicos não existe Deus. Existe, na verdade, um mundo das ideias, mas não se fala em Deus, em um ser supremo. E ele adapta essa teoria para ficar muito par e passo com o platonismo, que era muito importante na época, né? E ele tinha muitos elementos platônicos e acreditava em muitos elementos de Platão. Ele cria o seguinte conceito: para que algo seja criado no mundo físico, Deus já tinha pensado nisso. Por exemplo, antes de Deus criar o universo já existia no pensamento de Deus. Antes de Deus criar a alma do homem, né? A alma do homem foi criado antes do próprio homem, naquela concepção dos 7 dias da criação do universo, teria sido criado a alma do homem, né? De todos os homens. E um dia, muito tempo depois, há 4.000 anos antes de Santo Agostinho, teria sido criado Adão. Mas a alma de Adão já existia desde o início dos tempos, desde os 7 dias da criação. Então, ele adapta a teoria de Sócrates com o elemento Deus, e Deus, na realidade, tudo que nós podemos conceber no universo já está na mente de Deus. Ou seja, ele primeiro pensa e depois ele verbaliza. E na forma verbal, ou seja, o verbo
se faz carne, né? O verbo se faz carne é a concepção de Jesus encarnado. A própria palavra de Deus que vem através de Jesus. O verbo encarnado é Jesus, porque ele está trazendo a palavra de Deus. Mas tudo é um processo assim. Deus pensa, outros deuses menores, vamos dizer assim, estariam criando, isso é concepção de Plotino, né? Outros deuses menores estariam criando a parte material, né? Então ele pensa, Santo Agostinho, de uma maneira semelhante. Ele não acredita em deuses menores, mas ele acredita que primeiro se concebe na mente de Deus e depois Deus cria a partir da matéria do mundo, né? Então ele, na realidade, adapta o processo de criação do mundo dessa forma. Outro elemento que era muito importante, porque era importante readaptar o platonismo, mas ficar próximo ao platonismo, porque a cultura ocidental seguia Platão, e não adiantava criar nada que pudesse ser diametralmente contrária a Platão. E como eu disse antes, ele acreditava em muitas coisas que Platão disse. A questão, por exemplo, da reencarnação, a questão todos esses conceitos são de Platão, né? Porque estão lá, Platão e Sócrates, que estão no mito de Er, no mito da caverna, e assim por diante, eram coisas que eram do dia a dia, né? É verdade que eram do dia a dia da cultura ocidental, mas os cristãos não aceitavam dessa forma. Bom, a criação, o tempo e a eternidade. Muitas das coisas que estão vindo daqui para frente, elas estão ligadas, na realidade, à necessidade de acabar com movimentos heréticos, ou heresias, ou grupos que introduziam doutrinas diferentes do que os católicos pensavam. Os católicos já eram, entre aspas, os mais fortes, e havia muita gente que eu não concordava com isso. Antes de eu entrar nessa concepção, eu gostaria de mostrar esses grupos heréticos, né? Que o Tavares está me dizendo que tem uma pergunta. Faça a pergunta, então. Pode fazer, Tavares. Qual é a pergunta? Deixa eu ver. Pronto. Sérgio, creio ser. A Bíblia traz realmente histórias difíceis de aceitar, não é nem de acreditar. Por quê? Porque tem uma parte muito ligada ao homem na Bíblia. Quando a gente estuda as leis divinas que estão na Bíblia, isso está perfeito, não muda nada. E quando nós estudamos os profetas, eles trazem, na realidade, a necessidade do bem. Porém, nós temos que pensar que o povo era extremamente bárbaro naquela época, né? Graças a Deus, agora nós somos civilizados. Mas naquela época, era um povo extremamente bárbaro. Onde é que está esse povo? Onde é que está esse povo civilizado? Quero ir para lá, chefe. Vamos embora. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Tavares, quando eu fico pensando nisso, eu vejo que o mundo de regeneração fica cada vez mais distante. Não, mas vamos voltar. Então, o que acontece? Moisés precisou ser muito duro para segurar aquele povo, porque aquele povo era complicado. Mesmo na época de Jesus, vocês viram como é que era complicado o povo, né? E então, muito que tem na Bíblia foi introduzido para que os homens temessem a Deus para poder se controlar. Então, era olho por olho, dente por dente. Se você fizesse qualquer coisa, ia acontecer com você. E tem muitas coisas que foram narradas, aliás, eu diria a maioria, foi narrada por homens, né? É impossível que... Quem foi que escreveu aquilo?
Sabemos que Josué não escreveu o capítulo Josué. Sabemos que toda aquela parte de Êxodo também não foi escrita por Moisés. Alguém relatou, e cada um que relatou, quem conta um conto soma um ponto, né? E muitas coisas acabaram sendo distorcidas. E coisas que viraram alegorias, porque na hora de se passar, e a informação era passada verbalmente, havia muito da questão mitológica, havia muito a questão de se dar importância a certos fatos para que eles fossem importantes, né? Eu vou dar um exemplo. O inferno, ele foi criado no meio da Bíblia em diante, que é o Sheol, né? Que é o famoso Sheol. O Sheol foi uma necessidade. Muitas coisas da Bíblia a gente vê que foram, por exemplo, desdobramentos de médiuns que visitaram mundos trevosos, umbrais, e quando voltaram, descreveram da maneira como puderam. As profecias também foram a maneira como os profetas enxergaram, muitas vezes em desdobramento, ou entenderam quando ouviram, os elementos que foram passados. É só ver o Apocalipse para vocês perceberem quanta alegoria existe, né? Então, há distorções propositais, a parte do homem na forma do entendimento que ele tinha, né? E necessidades que foram surgindo, como aconteceu em muitas outras coisas. Eu concordo com o que você disse, mas esse é o motivo, vários motivos pelas quais nós temos muita alegoria, muita fantasia na Bíblia. Espero ter resolvido. Eu espero também, meu amigo. Alguma outra pergunta ou só essa? Vou voltar aqui. Tem duas daqui. Você quer que eu posse logo? Porque, inclusive, são perguntas que, como eu coloquei na tela, as pessoas fizeram perguntas com a questão, deixa eu ver aqui, tá aqui. A questão 9, né, e a 8, que você ainda vai estudar, ainda vai falar, né? Mas se quer que eu adiante, fica a seu critério. Não, como ficar melhor para você, a dinâmica é tua. Eu estou aqui para responder e falar, né? Pronto. A Lúcia da Cidade da Esperança, que é uma cadeira cativa aqui, diz no item 9, a doutrina da graça, sem a ajuda divina, o homem não pode se salvar por si só, predestinação à salvação. Ela pergunta, o senhor acha que a salvação vem pela fé ou pelas obras? E é muito interessante essa pergunta, porque ontem nós tivemos Pois não? Nós tivemos aqui o nosso amigo, certo? Marcílio Cury, lá de Brasília, Maurício Cury, desculpa, lá de Brasília, e não sei se foi ela mesmo, que ela colocou uma versão de Paulo, em que ele diz que é pela fé e somente pela fé, e uma versão de Tiago, né? Que diz, não, olha, é pela obra, né? Então, acho que é por isso. O nosso amigo respondeu muito bem, mas como ela viu aí o negócio da graça de novo, ela voltou a insistir. Como isso aqui a gente faz e depois joga fora, não tem mais como recuperar, eu não tenho o que ela me mandou, mas eu me lembro bem que foi Tiago e uma parte de João, acho que Romano. A primeira carta de Tiago. Assim. Vamos lá. Mas é isso aí. Primeira carta de Tiago. Bom, aí não é Santo Agostinho. Eu estou dizendo que o que Tiago explicou, e eu concordo com Tiago, né? Eu concordo com Tiago, que na realidade está muito bem explicado por Celestino Severino, né? Em que ele diz o seguinte, o Tiago, o Paulo, ele dizia que, mas eu não quer dizer que eu discorde de Paulo, e vou mostrar por quê. O Paulo me dizia que as 3 maiores virtudes é a fé, a esperança e a caridade, e que a principal é a caridade. Então, ele está colocando a fé e está colocando as obras.
como as principais virtudes. Porque quem faz caridade está fazendo obra. E quem tem esperança, na realidade, é alguém que acredita que aquilo é importante. Eu tenho esperança que aquele é o caminho que me leva a Deus, né? Então, na realidade, a caridade, segundo Paulo, é o principal. Ele está falando em obras, não é que ele não está falando em obras. É que o Tiago, ele bateu muito em cima do entendimento que o povo tinha e usava das palavras de Paulo, porque muita gente acreditava que só bastava ter fé. Eu tinha fé em Deus, eu estava salvo, né? Eu tinha fé em Deus, estava salvo. E Tiago falou, ó, fé sem obras não é fé. E se você pensar bem, quem tem fé realmente verdadeira faz obras. Porque uma fé contemplativa é uma fé na existência de Deus, mas não é uma fé no significado verdadeiro da vida, que é a busca da nossa, da caridade, não da caridade, a busca da felicidade. Santo Agostinho, ele vai trabalhar todos esses elementos dizendo o seguinte, primeiro, está lá mais para baixo, em essência, o homem busca a felicidade, a verdade e a felicidade. Todo homem, em essência, busca exatamente a felicidade. Se a gente fizer um exame de consciência, eu quero ser feliz. Muita gente diz, eu quero viver em paz, mas na realidade a paz nos dá a felicidade, né? Agora, como Santo Agostinho dizia que se chegava à felicidade? Através de Deus. Se você busca Deus e vive em função de Deus, você encontra a felicidade, né? Mas que o caminho era a caridade. Então, na realidade, quando ele fala a questão da doutrina da graça, sem a ajuda divina o homem não pode se salvar, ele não está dizendo, tenha fé em Deus, você está salvo. Ele está dizendo que ele errou nesse sentido. Ele está dizendo que realmente você precisa de Deus para se salvar, né? Mas nesse sentido de que você tem que fazer alguma coisa. Tanto que ele foi extremamente caridoso. A gente não vê isso muito na história de Santo Agostinho, nos livros, isso não é retratado, mas ele vivia fazendo caridade, ajudando o povo, porque ele via como o único caminho da salvação, que era fazer a caridade e as obras, né? Então, a fé sem obras não salva. Fé sem obras não é fé. A gente acha que acreditar em Deus é fé. Simplesmente é uma crença. Quem tem fé em alguém, acredita no que ele fala. E o que ele fala? Que o único caminho da salvação é o amor ao próximo. Tanto que ele passou isso através dos mandamentos. Então, a gente confunde o que é fé. Eu estou dizendo como eu enxergo, né? Agora, se você quer ouvir o que Santo Agostinho pensava, ele realmente acreditava que havia uma questão dos eleitos. Isso ele estava errado, né? Nós sabemos que estava errado. E no sentido de que algumas pessoas não se salvariam, porque, na verdade, não seriam eleitas. Ele traz esse ranço do maniqueísmo, ele traz esse ranço de uma cultura da época dele, né? Mas por isso que a gente diz que ele acreditava na predestinação da salvação, né? Que depois ele muda, obviamente, na hora que ele volta para o mundo espiritual, que ele tem contato com a verdade, ele acaba alterando esses elementos, e a gente vê esse Santo Agostinho em Kardec, na verdade, dizendo que não. A única forma de se salvar é através de obras fazendo caridade, tá? Então, eu estava respondendo algo que não era Santo Agostinho, mas eu quis passar a ideia de Santo Agostinho, né? Mas eu acho isso muito importante, desculpa interromper você, por essa questão de Santo Agostinho, principalmente desse item 9, porque no Evangelho, inclusive, eu acho que é um comentário de Kardec, ele diz assim, olha, ele defendia, porque tem muitas coisas que ele defendia como filósofo e como pai da igreja, que contradiz com as coisas do Espiritismo que ele agora está defendendo.
E se me falha a memória, acho que no primeiro capítulo mesmo, ele diz assim, não, mas olha, você não pode ficar, se você reconhece que a coisa está errada, você vai e reformula, como ele está fazendo. Ele foi um dos primeiros espíritos a pegar a charrua do espiritismo e dizer, olha, isso aqui é que é o certo, você também não é verdade? E eu queria fazer uma ligação com um outro chart, por isso que eu ia falar dos heréticos, depois eu falei, não, vamos responder as perguntas, né? Não precisa ir para outro chart. Tem mais uma aqui, mas você quer ir agora para o próximo? Não, eu queria só o próximo, completar. Querido? Não, não é o próximo, é mais um, vai mais um. Aí, chega aí, tá joia aí, né? Não, uma antes. Eu acho que é esse aqui, né? Assim, muitas das coisas de Santo Agostinho surgiram para vencer os movimentos de heresia que haviam naquela época. Porque Santo Agostinho, ele foi um grande batalhador para a unificação do cristianismo. Ele não batalhou fisicamente. Naquela época haviam batalhas físicas, né? Os grupos se pegavam e se matavam, defendendo as suas teses. Graças a Deus, a gente não se pega mais e todo mundo respeita o pensamento de todo mundo. Pelo menos em São Paulo é assim, viu, Tavares? Eu respeito os evangélicos respeitam o espiritismo, a gente respeita o catolicismo respeita o espiritismo, mas naquela época não era assim, né? Tanto que o Santo Agostinho, ele sofreria 2 atentados de vida, da sua vida física, por causa disso. Mas essa doutrina da graça, ela está ligada com um movimento que era muito forte, que era o pelagianismo, que era a doutrina teológica de Pelágio. Pelágio, ele dizia o seguinte, e o grupo pensava dessa forma. Primeiro, não há necessidade de a gente se preocupar com a salvação, no sentido que Deus, a teoria da graça, eles diziam, a gente se salva por nós mesmos. Não é Deus que decide que a gente vai se salvar ou não. E sim, eu me salvo e esse esforço tem que ser só meu. Eu é que tenho que me esforçar para me salvar. E o Pelágio também dizia outra coisa. Essa história do pecado original é balela. Eu não preciso da igreja tirando um pecado original meu de alguém que fez isso 4.000 anos atrás, né? Se acreditava que Adão era de 4.000 anos atrás. Por quê? Porque a igreja, já do lado católico, já tinha intenções de domínio. Então, através do pecado original, você era obrigado a ter um sacramento. Tendo um sacramento, você dependia do ministro de Deus para se salvar. E ele era o representante de Deus aqui na Terra. Você só chegava a Deus através do ministro, que era o padre, né? Que era o padre, o bispo e assim por diante. Pelágio dizia que isso não era verdade, que na realidade eu não preciso disso, eu não preciso de um clero, eu não preciso ter padres, eu não preciso de sacramentos, eu me salvo de acordo com o meu comportamento. Era só seguir, por exemplo, as obras, fazer as obras, ser uma pessoa boa, agir corretamente, né? Que eu me salvava. Então, muitas das ideias desenvolvidas por Santo Agostinho eram para justificar filosoficamente que o Pelágio estava errado. Então, você vai ver a base da filosofia cristã era uma base que estava tentando explicar pela razão, não conseguiu, mas estava tentando explicar pela razão para que ele conseguisse acabar com todas essas diferenças aqui. Quer ver outra? Eu vou mostrar outra. Né? Deixa eu só te fazer uma pergunta que agora é de cunho meu mesmo. O Pelágio, essa ideia do pecado original e do homem por si só se salvar, ela não foi trazida, vamos dizer, século V, né?
mais ou menos 12 séculos depois, não, mas um milênio depois, por Lutero, e também não faz parte, assim, também um pouco do espiritismo, das ideias, muito de longe, Não, ou é só uma impressão minha, por favor? o Lutero, ele volta a isso, e isso no século XII, né? Acho que foi 12, 13, eu não É, lembro agora exatamente o 12, período, é. acho que é 1400 alguma coisa, não é isso? É nessa É isso, fase mais aí. ou menos aí. Então, é basicamente 1000 anos depois disso. Lembre-se que Lutero, ele era agustiniano, ele era um padre agustiniano, e ele leva Santo Agostinho para a igreja dele, tanto que Santo Agostinho é santo da igreja luterana, né? É um doutor da igreja luterana, ou pai da igreja luterana. Então, ele leva esse elemento. São Tomás de Aquino também vai levar esse elemento do pecado original. E faz muito sim. A ideia do pecado original, ele começa a ser concebido no século II. Ele é consolidado no século IV para o V, ou seja, entre 325 até mais ou menos 453. Então, a ideia do pecado original já existia antes. O homem, ele na realidade era um pecador, ele era um pecador de nascença, porque era a forma como é que temos que ir mais longe ainda. Vamos lá. Quais eram um dos pilares da Igreja Católica? Um dos pilares era que Jesus tinha que ser o Redentor. Jesus tinha que ser Deus para que ele tivesse expressividade num movimento religioso. Ser filho de carpinteiro, mesmo sendo santo, não ia levar o cristianismo a lugar nenhum. Então, Jesus tinha que ser parte de Deus. Então, começou a se criar a Santíssima Trindade antes de Santo Agostinho. E se criou também o conceito do pecado original antes de Santo Agostinho, embora ele seja um grande defensor, porque Jesus teria vindo à Terra para redimir o homem do pecado original. Toda essa questão é filosófica. Deus teria criado o homem, mas ele ficou insatisfeito com o resultado, porque o homem não atendia às expectativas da criação. Ele recebeu o livre-arbítrio, porque Deus tinha que dar o livre-arbítrio ao homem, mas ele não estava fazendo bom uso do homem, do livre-arbítrio. Então, Jesus veio para nos redimir do pecado original de Adão, que usou muito mal o livre-arbítrio na época, quando roubou aquela maçãzinha, né? Por isso que eu odeio maçãs e só como banana. Ainda bem que então, maçã não é jaca, né? Você vê como as coisas se entrelaçam? Então, havia necessidade de Jesus ser Deus, para dar expressividade ao movimento. E os donatistas vão brigar contra isso. Dizem que não, Jesus não é. Era necessário que Jesus fosse redentor, porque se não tinha um pecado para redimir, se tudo já fosse bom, porque Jesus teria vindo, né? Deus teria encarnado, né? Então, muitas das ideias que se foram desenvolvidas e consolidadas na filosofia eram para vencer barreiras. Como eu disse, quando eu falei, era necessário fazer alguma coisa que pudesse acomodar a ideia do platonismo, porque senão seria muito arrancar a forceps a fé do mundo pagão, do Império Romano. Ele acomoda que tudo teria sido ideia de Deus, para acomodar a ideia do mundo das ideias de Sócrates. Aí ele vem com a história do pecado original, a teoria da graça, tudo para ficar acomodando ideias, para justificar esses movimentos que não eram concordes. Então, a coisa é muito mais complexa. Dizer, ele errou por causa da doutrina da graça, claro, ele errou, mas era uma necessidade, porque senão se perdia o pilar que era a igreja. Não precisava mais ter a igreja.
não precisava ter mais o clero, não precisava mais ter uma entidade que, no ponto de vista de Santo Agostinho, uma entidade que fosse a expressão de Deus aqui na Terra. Para a igreja, não, era uma entidade que queria o poder. Mas Santo Agostinho era ingênuo nesse aspecto, né? Você vê como as coisas se ligam? O pensamento dele tem elementos... É que nem o Gandhi. Por isso que eu comentei do Gandhi o outro dia. O Gandhi, ele sabe muito bem que a questão das castas, né, que há lá na Índia, está tudo errado. Mas ele tem que acomodar um pouco as crenças, porque senão seria arrancar a forceps, algo que estava muito enraizado, né? Mas eu vou mostrando, está no livro, eu vou mostrando que apesar de ele ter tentado navegar por essas águas, ele acreditava em muitas coisas que depois nós recebemos com a doutrina espírita, mas que ele não professou publicamente isso, como a questão da comunicabilidade com os espíritos. Ele escreve um livro sobre isso, como a questão do perispírito, como a questão da reencarnação, tanto que ele diria nos seus livros, que a coisa mais debatida, a coisa mais complicada de aceitar na época era a questão da ressurreição, era a questão do retorno. Mas ele escreve sobre a reencarnação, mas ele não professa isso publicamente. Então, o pensamento dele tem muitos elementos, como eu comecei a falar, que estão ligados a uma cultura e que ele precisava navegar por essa cultura sem criar muito impacto, para levar o homem, a despeito de tudo isso, a se salvar. Porque o grande objetivo de Santo Agostinho era a salvação. Agora, o caminho que ele percorreu, muitas vezes necessitou não ser reto, e sim curvo, né? Então, é um homem, para você estudar e entender, são anos e anos e anos e anos a fio. É errado dizer, ele errou aqui ou acertou lá. Pode fazer a pergunta. Muito bem. Antes da pergunta, ontem voltei a dar uma lida na carta de Paulo aos Romanos, em que ele também fala da questão da fé como a salvação. Mas se você for ler com profundidade, é mais ou menos isso que Agostinho fez, tá entendendo? Ele tentou ajeitar ali de um jeito com os romanos, os judeus que viviam em Roma, com toda aquela tradição. Mas se você for ver, ele não diz claramente, olha, é assim não, porque ele fala da lei, porque é a lei, o judeu é salvo porque tem a lei. Isso não é só a lei, não. Aí as pessoas usam isso muitas vezes dentro daquele negócio, mas lendo o Romano, você vai ver que ele concorda em gênero, número e grau com Tiago, né? Só que Tiago ele foi mais incisivo. Eu vou falar aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê a pergunta, Jesus? Pronto. E aí eu vou ter que voltar aqui. O item 8. Eita, danado. Peraí, deixa eu ir para cá. Um momentinho só. Voltar aqui para trás. O 8. A questão do livre-arbítrio versus a onisciência de Deus. Aí ela pergunta mesmo. De acordo com o item 8, ela não é ele. Ele... Você está me ouvindo? Voltou? Voltou? Você não. Voltou. Tá tudo certo? Ó, quer ver um item que ele concorda perfeitamente com a doutrina? Está aqui. Esse item aqui. Pronto. Ele diz o seguinte, ele diz exatamente o que Kardec escreveria no século XIX. Ele diz exatamente o que Kardec escreveria. Deus precisava dar o livre-arbítrio ao homem para que ele fizesse escolhas. Porque senão, por que teria criado o homem com inteligência? Na época se acreditava que era o único ser com inteligência e razão, e não dar o livre-arbítrio. Então ele deu o poder de escolha.
Só que Deus é perfeito em todos os atributos. Se ele é perfeito, ele tem onisciência do que o homem vai escolher. Então, ele não interfere na escolha do homem, porque ele deu o livre-arbítrio, respeita o livre-arbítrio. Mas ele sabe, aí é que entra um elemento interessante, que é o da salvação. Deus sabe se você vai fazer a escolha A ou B. Essa é a onisciência. Então, ele não anula o livre-arbítrio. Ele anularia se Deus interferisse na tua decisão, mas ele não interfere. É exatamente o que o Espiritismo apregoa, o que nós aprendemos com a doutrina. Ele já escreveu isso e já falava isso no passado. Então, uma das coisas, por exemplo, da questão da doutrina da graça, da salvação, que diz que Deus é que salva a gente, no sentido, ele escreve isso, é que Deus sabe quem vai se salvar. Claro, se ele sabe quem é que tipo de decisão eu vou ter, eu vou fazer, ele já sabe se eu vou para o umbral, agora, ou se eu vou para Nosso Lar ou para a Alvorada Nova. Mas ele me dá o livre-arbítrio e não interfere no meu livre-arbítrio. Ou seja, perfeitamente igual ao que nós pensamos hoje. Ele já pensava assim no ano de 410. Então, não está, na realidade, entrando em conflito com o livre-arbítrio. Ele simplesmente sabe. Bom, veja, por exemplo, se você puder passar para o próximo slide. Os arianos. Os arianos, eles propagavam que Jesus não era Deus e que Jesus era um ser muito superior a nós, como se fosse um semideus. Mas ele não era Deus. E os arianos, eles eram tão violentos nessa sua crença que eles combatiam os católicos a nível de pancadaria. Graças a Deus, isso não acontece mais também aqui hoje, né? Nem na Avenida Paulista, né? Mas não acontece mais. Mas naquela época tinha pancadaria. Tanto que o Constantino I, ele faz o Concílio de Nicéia. O grande objetivo do Concílio de Nicéia, no ano 325, é fazer com que os arianos mudassem de ideia. Fazer com que os arianos mudassem de ideia. Então, Santo Agostinho, ele reforça a tese de Jesus como sendo parte da Divina Trindade, primeiro para dar sustentação à igreja, como eu expliquei. Porque senão os pagãos que estavam acostumados àqueles deuses fantásticos, jamais iam aceitar o filho de um carpinteiro sendo chefe de um movimento religioso, né? Teriam esfolado vivo todos aqueles que acreditassem, como fizeram, inclusive, muitas vezes. Então, muitas das doutrinas que, naquela época, ele seguiu, ou ele defendeu, e ele procurou fazer isso racionalmente. Ou seja, ele escreveu A Santíssima Trindade, de Santo Agostinho, é um livro que tem mais ou menos 500 páginas, depende do tamanho da fonte, mas tem 500 páginas. O que é que ele escreveu 500 páginas para justificar a Santíssima Trindade? Porque ele tentou justificar racionalmente, mas ele chega também à conclusão que não dá para fazer isso racionalmente. Ou se acredita ou não se acredita. Então, aqui está mais um elemento que explica por que ele defendeu a Santíssima Trindade. Primeiro, para fazer com que o cristianismo realmente se consolidasse em todo o mundo ocidental. E ele seguiu o que Constantino I e Teodósio I fez, né? Se você não aceitasse isso, Teodósio, se não aceitasse isso, você estava frito, você ia morrer, né? Na época do ano 391, foi proibido o paganismo, foi proibido todos os cultos, ou se aceitava ou não se aceitava isso. Inclusive, foi a forma que Teodósio usou para acabar com o movimento ariano, porque o movimento ariano estava provocando uma cisão no meio do catolicismo.
Você imagina, eu começo tendo cisão, né? Ou seja, eu me arrebento, né? Então, você vê quantas coisas foram males necessários na época sobre o ponto de vista de Santo Agostinho, porque ele tinha interesse em salvar o homem. Só que a igreja se aproveitou disso, né? Esse alto clero se aproveitou disso, porque, na verdade, o alto clero queria o poder, queria o status, queria a riqueza, queria mandar, né? Então, Santo Agostinho, na realidade, era um homem que tinha princípios, tinha um bom objetivo, mas também foi manipulado, no meu ponto de vista. Pronto. Meu amigo, e aí? A gente vai para onde agora? Nós já estamos aí no pertinho do final. Vamos dar uma encerrada agora, vamos estender um pouquinho, ou você acha melhor a gente continuar na próxima semana? Como quiser. Eu confesso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre curas. Filosofia, a fisiologia das curas. Das curas, né? A gente pode... Sabe por falta quê? muito Sabe para por quê, terminar Tavares? aqui. Eu vou ser bem honesto. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê, Tavares. Esse é um tema extremamente árido. São pouquíssimas pessoas que gostam do tema. E eu tenho certeza que existem muitos outros assuntos que as pessoas gostariam de ouvir, porque são mais práticas para elas, né? Estava pensando isso com meus botões. Eu poderia falar sobre isso 20 sessões, porque eu falei para você, eu dei um curso sobre isso, foi um semestre. Mas qual é a utilidade? Eu sou muito utilitário por formação. Qual é a utilidade? Então, eu acho que existem temas que talvez sejam mais úteis para as pessoas. Eu acho que se você falasse sobre o que você sempre trabalha, que aí na irmã Sheila, que é as curas, principalmente nessa época, a gente poderia ver o programa a partir da próxima semana, trabalharmos essas possibilidades. O que é que você acha? Eu acho excelente. Apesar do que, eu vou lhe dizer, é de cunho particular, tá entendendo? Eu participo do mesmo princípio seu, mas que eu adoro isso aqui, adoro, sabe? Isso me enche muito mais, eu estou falando, Elielso Tavares, me enche muito mais do que você ou qualquer outra pessoa vir falar sobre mediunidade ou sobre cura, né? Eu sou muito da filosofia, muito da ciência, né? Mas lógico que a gente vai ver, porque isso aqui, eu estou me deliciando, eu particularmente estou me deliciando, mas já estava percebendo assim também com você que a gente tem que ver o que é que o povo gosta, e o artista tem que ir onde o povo vai, já diz o Milton Nascimento, né? Então, vamos trabalhar a próxima semana curas espirituais, né? Então, a gente já programa aqui, já deixa acertado, prego batida, ponta virada, que também, Agostinho também é uma cura espiritual, queira ou não queira, ele é também uma forma de cura espiritual, né? Então, vamos trabalhar isso aí e agradecer a todos esses conhecimentos que você teve, foi fantástico, principalmente esse último programa, você parece que caprichou e me trouxe muitas, e como eu vou ficar com isso aqui, eu vou ficar muito agradecido, porque é material para os meus estudos, né? Então, isso, aí, além de tudo, eu fico com isso para mim, para estudar e para colocar aí a reboque, certo? Mas, então, a gente volta próxima semana, quarta-feira. Quarta-feira deve ser dia 2, se não me falha a memória. Acho né? que sim. Deixa eu só ver aqui, amigo, para não... É dia 1º de julho. Não, dia 1º eu não tenho... Deixa eu ver aqui, Jesus. É quarta-feira, dia 1º de julho. Deixa eu ver se eu não marquei alguma. Acho que não marquei, não, porque eu sempre deixo as quartas. De qualquer maneira, eu sempre deixo as quartas reservadas para você. Não. Eu tenho dia 3 e dia 4. Quarta-feira, dia 1º. Certo? Perfeito. A gente já faz. Aproveitando que está aqui, amanhã nós vamos ter Ulisses De Ângelo, lá de Bertioga, falar sobre o movimento espírita na atualidade. Na sexta-feira, nossa irmã Denise Lino, lá de Campina Grande.
O que tem de baixinha tem de conhecimento, sabe? É danada, dona Denise, sabe? Ela vai falar sobre aquilo que Jesus disse. Aprendesse que foi dito e agora eu vos digo, né, de novo, coisa nossa. Silvio Romero, de Recife, foi ele que nos deu esse tema, de lua de mel com a vida. Estou de boa com a vida, sabe? Acho que vai ser bem interessante essa palestra com o nosso irmão. Isso é no sábado. No domingo, o Cosme Mais e a esposa vai estar falando aqui, que é da Cardiopédia, Kardec. Todo esse movimento, né? Na feira Altamir Cunha, vai falar Espírito em perguntas e respostas, aí é um tema variado. E fechando o mês, esse meu irmão Quincas Veloso, ele vai falar sobre Chico Xavier, um homem chamado amor. Ele trabalhou e conviveu com Francisco de Paula Cândido, seu Chico Xavier, e vai trazer aqui para ele, lá de Minas Gerais, lá de Monte Carmelo, a gente fechando o mês, fecha com chave de ouro e abre com chave de ouro com seu Fábio Dionísio, falando sobre curas espirituais. Meu amigo, você gostaria de fazer a prece de encerramento? Faço, sim. Pois não, então vamos. Vamos lá? Então, tá bom. Vamos. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede todos os santos dias, a todos os instantes. São graças e graças e graças, bênçãos e bênçãos e bênçãos. E pedir a Ele que sempre nos ampare e nos auxilie em nossa caminhada, para que ela seja o mais reta possível. Como diz a oração que Jesus nos ensinou, né? Que nos livrai de todas as tentações, que são as nossas grandes fraquezas, que nos possibilite e nos ajude nesse caminho maravilhoso que é da ascensão. Porque, na verdade, tudo que Ele faz por nós visa apenas uma coisa, a nossa felicidade. Por amor Ele nos criou, por amor Ele quer que sejamos felizes, que possamos aproveitar todas as suas oportunidades, que possamos, na realidade, através da intuição, através de tudo aquilo que seus emissários, e Jesus foi um emissário direto que ele enviou à Terra, cheguemos o mais rapidamente possível a essa tão propagada e sonhada felicidade. Agradeço também as oportunidades que recebi aqui na Terra, através, por exemplo, do Tavares e esse pessoal que me ouve, podendo compartilhar esse homem fantástico, esse homem brilhante, há tantos séculos brilhante, chamado Santo Agostinho, que até hoje nós mesmos não temos condições de entendê-lo em toda a sua profundidade. Também peço por todos aqueles que não têm essa oportunidade nesse momento, todos aqueles que sofrem suas crises existenciais, por ainda não terem encontrado o seu caminho. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo. E para pensar, tem um repórter, acho que é da Manchete, para pensar no travesseiro. Você acha que Agostinho, Assis, Bezerra, essa turma, Isabel de Aragão, volta a reencarnar no planeta para ajudar nessa regeneração? Ou você acha que é um sonho ainda que está um pouco distante? É para pensar no travesseiro. Isso aí estão nos desígnios insondáveis de Deus. Como é o nome daquele arcebispo de Olinda e Recife? Não. Sabe ele dizia isso, quando eu sabia. Tavares, sabe, é que tem uma coisa. Eu não li o projeto de Jesus, eu não sei quais são as próximas etapas que ele decidiu. Mas eu só acho o seguinte, amigo, se essa turma não vier aqui,
A gente não vai conseguir sozinho, não, viu? É só não sei do projeto de Jesus, mas se eles não vierem aqui, vai ser difícil encontrar, vai ter que normalmente se sacrificar, no meu ponto de vista, porque senão a gente vai estar lá ainda há 2000 anos atrás. Mas muito obrigado, a gente volta amanhã a estudar aqui na rádio e na quarta-feira com você de novo. Muito obrigado, meu amigo. É só para pensar na cama. Obrigado. Até mais, meu filho. Cuidado, hein? Tchau. Tchau.